E agora com vocês, Candeia. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Boa noite, meu nome é Alexandre Luz, eu sou pesquisador de filosofia política e hoje é um dia bem interessante, bem importante para mim, porque esse é o vídeo inaugural do vlog Res Cogitans. E vamos falar aqui sobre política, sobre economia, sobre filosofia, sobre direitos, sobre conceitos e preconceitos. Olha, o tema de hoje eu escolhi para tentar deixar um pouquinho mais claro a relação entre neoliberalismo e o discurso de ódio. Porque eu não sei contar vocês, mas eu vejo, não só no Brasil, não é um fenômeno caseiro, eu vejo no mundo todo o discurso xenofóbico, misógino, o discurso racista, classicista aumentando e, ao mesmo tempo, de mãos dadas, de braços dados com isso, o neoliberalismo ganhando mais e mais espaço. E aí eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa em comum entre o neoliberalismo e esse discurso de ódio? Será que existe algo correlato nisso? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? A primeira coisa que eu noto, assim, claro, é que houve uma mudança dos filósofos, dos cientistas políticos, no objeto de estudo. Na Grécia Antiga, por exemplo, Platão e Aristóteles, eles diziam que o Estado servia para o bem do povo, para a felicidade do povo. E diziam que os mais íntegros, né, os mais virtuosos, deveriam governar. Ou seja, tem uma ligação intrínseca entre Estado e ética. E a economia, sendo uma função do Estado, também deveria obedecer a esses preceitos, né? Trazer a felicidade, o bem-estar. Né? Ou seja, tinha uma preocupação ética. Isso vai até a República Romana. Né? Pensadores como Cícero ainda pensavam desse jeito. Mas a partir do Império Romano, onde a necessidade de se respaldar um poder absoluto, isso começa a degringolar. Na Idade Média, com o advento do cristianismo na Europa, o cristianismo tinha de diferente das outras religiões, porque não era uma religião de um país, ou de um grupo, ou de um povo. O cristianismo tinha a meta de converter o outro. A missão do cristão é levar as boas novas, ou seja, converter todos os povos em comum do mundo, né? E partia de uma premissa muito interessante, que o homem ele estava corrompido desde que nasceu, porque por ancestralidade com Adão e Eva, com ancestralidade com o pecado original. Ou seja, a gente não tinha mais acesso direto ao conhecimento, porque esse conhecimento só podia ser nos revelado por Deus. E esse Deus, para a gente ter acesso a esse Deus, a gente precisaria de um padre, ou de um papa, ou de alguém que fizesse a chamada telefônica, né, para a gente poder falar com ele. E, enfim. Segundo Hegel, né, a reforma protestante, né, começa a mudar, começa a dar o que Hegel chama de crise ética. Né? Com a reforma protestante, principalmente Lutero começa a falar que o homem não precisa mais de padre, não precisa de outro homem, né,
para chegar ao conhecimento, chegar a Deus. Né? E ele pega e traduz a Bíblia, que era em latim, tinha Bíblias em grego, né, em hebraico, né, o Novo Testamento em hebraico, o Antigo Testamento em latim e grego, para o alemão. E Gutenberg, né, vai lá e com o advento, né, com da imprensa, né, da prensa, né, ele transforma um livro e isso fica à disposição de qualquer um que quisesse ler. Então começa a quebrar essa hegemonia do poder, né, da igreja como estabelecida. Mas basicamente os pensadores na Idade Média, eles deixam de falar da função do Estado para falar do poder. Já começa a haver aí um desvio do pensamento e em vez de estudar para que serve o Estado, por que a gente precisa do Estado, né, eles começam a falar do poder. Exemplo disso é Jean Baudin. Aliás, Jean Baudin foi o primeiro que falou sobre que é inflação, mas ele escreve basicamente respaldando o direito de um determinado rei para reunificar a Europa, e ele teria que ter o poder absoluto, ou seja, você dá o poder absoluto a esse rei para que ele faça, tem poder de vida e de morte, está acima das leis, lei nenhuma poderia mexer com ele. Já na Idade Moderna, o discurso começa a mudar um pouco, né? Mas ainda fala-se de um contrato social, né? Os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau, né? Ou seja, o que é um contrato social? Para o bem, para a gente poder viver, né? Cada um tem um motivo diferente, Hobbes tem um motivo, Locke tem outro motivo, Rousseau tem outro, a gente precisaria ceder nossos direitos para que alguém governasse a gente para poder manter a paz. Né? O pensador que mais interessa assim, nesse assunto, porque eu acredito que o ódio, né, o racismo, né, tenha lá uma peculiaridade de medo, eu acho que é Hobbes. Hobbes, reza a lenda que quando Hobbes nasceu, a mãe dele tinha recebido, no dia do nascimento dele, tinha recebido uma notícia de que a Espanha ia invadir a Inglaterra. E no susto, né, deu à luz a Hobbes. Mas, anos mais tarde, Hobbes vai escrever o seguinte, que naquele dia minha mãe deu à luz a 2 filhos. Um seria o medo e o outro seria o próprio Hobbes. E ele começa a elaborar, a tecer o pensamento dele baseado no medo. Então ele parte da premissa, né? Homus homini lupus est, né? Que o homem, né, é o lobo do próprio homem. Ele cria uma tese de que existia um estado de natureza, quando ele tira o estado da história, né? O homem sem estado viveria num estado de natureza, onde todo mundo viveria para satisfazer seu próprio desejo. O problema é que os desejos coincidiam, né? Então era a lei do mais forte. Então, para evitar a guerra de todos contra todos, ou seja, por medo do outro, né, faz-se necessário o Estado. Isso é muito questionável, essa teoria. Mas o interessante é ver que aí, né, começa a se entender o Estado sendo subsidiado pelo medo. Espera aí, se o Estado é subsidiado pelo medo, o que impediria o Estado, que tem um poder absoluto, de criar o medo para se manter no poder? Essa é uma questão muito interessante. Será que as crises que nós passamos, as crises econômicas, as crises políticas, elas não são, de certa maneira, provocadas pelo próprio Estado para manter o poder ou para trocar o poder de mão? É uma coisa a se pensar, né? Outro pensador pensador do século XVII, que vale a pena ressaltar, é o Spinoza. E o livro que eu separei do Spinoza para isso foi a Ética de Spinoza. E o Spinoza, ele fala o seguinte: nós somos basicamente homens racionais. Somos passionais. Né?
E ser passional significa o quê? Que nós afetamos outros corpos e somos afetados por esses corpos. Ou seja, a linha que costura o tecido social é o afeto. Né? E aí ele classifica os tipos de afeto e fala em afetos alegres e afetos tristes e fala do que isso pode acarretar. Eu estou falando de Spinoza porque mais à frente eu vou chegar no liberalismo capitalista. Né? Bom, Adam Smith, né, inclusive o Locke, né, o próprio Hobbes, né, e o Rousseau, preconizavam um liberalismo econômico. O que significa isso? Significa que o Estado, né, não deveria intervir nas questões econômicas e que deixassem, né, as pessoas que fazem economia, quer dizer, a cadeia produtiva em paz. Ou seja, a mínima intervenção possível do Estado sobre a economia. O neoliberalismo, né, o liberalismo foi uma expressão durante muitos anos, né, da sociedade. Mas vem Marx e contesta essa história. Marx é um dos caras que, segundo a Marilena Chauí, tiraram o sono da humanidade. Isso vale a pena ressaltar isso, porque até então, né, a humanidade se entendia como a razão sendo a arma mais poderosa para se chegar ao conhecimento. Ou a razão era determinante das ações, né, o racionalismo, que vem da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Só que três caras, acho que a Marilena 4, né? Freud vem falar que Copérnico, Darwin e ele mesmo, Freud, tiraram o sono da humanidade. Copérnico porque falou, peraí, vocês não são centro do universo nenhum, né? Na verdade é o Sol, é a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol que gira em torno da Terra. Darwin vem falar que o homem, né, não era ancestral de Adão e Eva, nada. Na verdade, a gente é a evolução de primatas. Freud vem dizer que na verdade, nem 20% das ações são decididas racionalmente, né, e trouxe à tona a questão do inconsciente. Marx fala mais uma coisa, na verdade, nossas ações, a maioria, não são determinadas por nós. São determinadas por dois fatores, alienação e ideologia. O Marx, ele estudava Marx é o seguinte, ele bebeu da água de Hegel, aliás, criticou Hegel, né? E ele estudava um filósofo alemão que era discípulo do Hegel, chamado Feuerbach. E Feuerbach, ele criou, né, assim, ele deu uma nova capa para a palavra alienação. Feuerbach dizia que alienação vem de alienos, né? E alienos significa o seguinte, você cria uma coisa qualquer, né? Depois passa a acreditar que essa coisa é real. Ou seja, você esquece que foi você que criou essa coisa. E depois passa a ser governado por essa coisa. Alienar negar as suas criações. Feuerbach fala isso em relação à religião, em relação a Deus. Mas o Marx ele vem falar de alienação social. Ou seja, quem produz o Estado? Quem produz os governantes? Quem produz a economia? É o trabalhador. Quem produz tudo isso é o povo. Só que o povo esquece que produziu isso e passa a alienar, tá? No sentido de entregar a entidades que ele acha que foram criadas por Deus ou por qualquer outra coisa. Mas, na verdade, foi o próprio povo que construiu isso. Então, é muito interessante estudar Marx ainda, embora existam aí alguns ideólogos, tipo Olavitos de Carvalho, que acham que
que comunista come criancinha. E não é bem assim. Esse discurso era muito bacana, né, na época da Guerra Fria, mas já passou essa época, né, gente? Pelo amor de Deus. Com o final da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria, o discurso, né, muito parecido com o de hoje, polarizado, né, porque hoje a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, né, só que dessa vez, em vez de ser a Rússia, a União Soviética, né, os Estados Unidos e China, que estão brigando por mercado. Isso eu vou deixar para outro dia, eu explico isso melhor. E o que acontece? Tenta-se criar, né? Não, aliás, na verdade existia... Marx achava que só através da revolução você podia implantar o comunismo, né? Existiam outros pensadores que achavam que você, através de reformas políticas, através de passagens políticas, né? Ou seja, através de concessão de direitos aos trabalhadores, né? Ou seja, você poderia criar uma sociedade mais igualitária. Mantém-se o capitalismo, mas paulatinamente vai se dando mais direito ao trabalhador. E aí nasce a social-democracia e os estados de bem-estar social. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui um pouquinho. Amanhã eu volto com mais um vídeo terminando esse assunto. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Boa noite. Res Costas.